Olá, muito boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Hoje, dia 4 de novembro, quarta-feira. Me chamo Felipe Lamelas, sou graduando em jornalismo pela Unesp, aqui na cidade, idealizador do projeto Porto de Memórias, uma iniciativa de resgate e preservação da nossa história oral. E também, neste ano de 2020, candidato a vereador. Então, hoje, né, dia 4 de novembro, faltam exatamente 11 dias para as eleições municipais e nesta reta final, muitos eleitores ainda não definiram ou ainda estão em dúvida do seu voto no dia 15 de novembro. Por isso, como toda semana, mantendo o compromisso de realizar uma campanha transparente de diálogo, inovadora, de apresentação de propostas participativa, realizo hoje mais um bate-papo no intuito de me apresentar e especialmente apresentar aquilo que eu penso para a nossa comunidade. E nessa ocasião tenho a oportunidade e felicidade de conversar com a professora Juliana Vieira, professora formada pela Universidade de São Paulo, é professora de língua portuguesa, redação e literatura no ensino fundamental e médio de colégios públicos e particular. Muito boa noite, Ju. Obrigado desde já aí por ter aceito o convite desse bate-papo para falar de um tema tão caro, tão precioso, que é justamente a questão da juventude. Somos dois jovens aqui, jovens experientes, talvez, mas para discutir um assunto tão importante que é a juventude e todo o seu potencial, todo o seu poder de transformação. Então, muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite desse bate-papo. Gostaria que você pudesse, então, fazer aí as suas considerações iniciais. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente agora. Para mim é um prazer poder estar aqui, né, nos comunicarmos com as pessoas, com a comunidade, né, nos direcionarmos às pessoas e principalmente tratar de um tema muito interessante, importante, né, como informação, como conhecimento, como troca de ideias, né, e poder buscar, principalmente nessa juventude, né, um processo de cidadania capaz de elevar, né, a nossa sociedade. Né? Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu acho que é muito importante discutir esse assunto, né, e trazer à luz aí, né, o que se espera dessa juventude, né, o que queremos dela, qual base damos a essa juventude para que eles se formem, né, como cidadãos, como seres humanos, né, de bem e que possam construir cada vez mais, né, um futuro melhor, né, nesse caso. Perfeito, Ju, é isso mesmo. Potencialidades e desafios também, e principalmente como solucionar isso, né? Antes de entrarmos nessa temática, eu gostaria de dar boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Por favor, mandem aí os seus comentários, as suas opiniões, quem sabe também as suas dúvidas. O importante dessa ferramenta é justamente essa interação, né? Já temos aqui o primeiro comentário, que é da professora Thelma De Luca, professora Thelminha participando também, ela dá boa noite para a gente. Os outros que estão participando, envie seus comentários e, se possível, compartilhe essa publicação para que essa conversa possa chegar aí ao maior número de pessoas. Juliana, sobre essa temática, acho que todos os assuntos que eu abordo aqui há uma certa estrutura que se repete. Gosto sempre de começar falando da importância, em seguida os desafios, os problemas, as dificuldades e depois avançar aí para as formas, né, apontando sempre caminhos para resolver esses problemas, considerando a importância, que foi algo que a gente tratou no início, né? Então, assim, para falar da importância da juventude, a gente primeiro precisa compreender o potencial que nós, jovens, vamos incluir dentro disso também. Tenho 21 anos, sou o candidato mais novo dos 156 candidatos que disputam a eleição para o cargo de vereador neste ano aqui em Porto Ferreira. Então, assim, é importante compreender o potencial que está nesse grupo, que é maciçamente grande também na sociedade, né? E a juventude,
se nós formos pensar num viés mais histórico, narrativo, idealizado, sempre foi, né, historicamente, foi protagonista de grandes transformações sociais, né, das menores às maiores mudanças sociais. A juventude teve uma grande parcela de culpa, vamos dizer assim, teve uma grande parcela de participação nisso. Então, tem esse ponto. Outro, claro que existe também um movimento romantizado, que inclusive pressiona, como se os jovens fossem necessariamente os únicos responsáveis por uma mudança. Não, né? Mas talvez parte dela. Mas existe esse movimento de romantização, de idealização do passado, né, dessa juventude, nessa questão que eu coloquei das transformações históricas da sociedade, mas principalmente do que se espera do jovem no futuro. Sempre falando, os jovens são o futuro, né? E parece que a gente vai delegando sempre para o amanhã essa responsabilidade. Hoje está aí dando atenção a esse grupo, né? E também se isentando da responsabilidade de cuidar nós agora do nosso amanhã. E eu comentei com você um pouquinho antes da gente entrar que semana passada entrevistei o Miguel Bragioni, conversei com o Miguel Bragioni sobre a questão do patrimônio histórico. E lá eu falei, falar de patrimônio histórico é falar de passado, mas é principalmente falar de futuro, porque é o que nós esperamos resguardar e deixar para o nosso futuro. Então, também existe esse movimento de idealização e de delegar aí, aos jovens essa responsabilidade única de cuidar do futuro, sendo que nós agora, nesse presente momento, temos esse compromisso, né? E também exaltar, ressaltar todas as características positivas, universais, que nós jovens possuímos, né? Então, sempre a inovação, talvez seja por isso, né, que sempre é protagonista de grandes transformações, pela habilidade da inovação, pela determinação, pela superação dos desafios, né, reinvenção, sem romantizar esses termos, né, mas assim, também colocar que são pontos importantes e que devem ser aí sabiamente explorados por meio de políticas públicas que valorizem esse segmento na sociedade, porque aí todo mundo tende a ganhar. Falei demais, queria ouvir você sobre a importância e o potencial que nós, jovens, possuímos. Olha, eu creio o seguinte, o jovem, ele precisa ser incomodado. Eu acho que essa é a grande potência do jovem, é a mudança, né? Porque é um efeito, né, da vida, no momento em que você passa a juventude, essa busca, né? Então, a ideia de busca para a juventude já é um processo modificador, né? E essa busca, ela precisa ser recheada, né, de planificação mesmo, sabe? De metas, de planos. E eu digo isso no sentido de que quando ele vai em busca desses planos, ele vai movimentando as mudanças, tanto dentro dele quanto fora dele, né? Então, e aí esses anseios são preenchidos no coletivo. Eu acho que essa é a primeira questão. Hoje é necessário dar ao jovem a ideia de coletivo, né, para que ele entenda que ele não se movimenta sozinho, né? Eu acho que aí está a grande potência, porque se você se movimenta sozinho e separado, né, do coletivo, você é um agente, né, produtivo, logicamente, dentro da sociedade, da comunidade, né? Porém, quando você passa a pensar, né, numa abrangência maior de coletivo, então o jovem passa a fazer modificações muito mais relevantes, né? Porque a gente pensa primeiro que as ações, a gente pensa primeiro, né, eu tenho que fazer a minha parte, né? Uma coisa que nós escutamos muito e que eu falo muito aos jovens, nós temos que fazer, né, a nossa parte, cada um fazendo o seu e não esperar nada de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, né, esse engajamento coletivo, de qualquer ordem, na verdade, é importantíssimo para que a mudança, né, as mudanças necessárias a uma sociedade da qual a gente espera construir, seja mais relevante, né? Por isso que você citou a questão das mudanças, né, das transformações ao longo do tempo, historicamente, movimentada pelos jovens, exatamente por essa, né, essa necessidade de incômodo, né? Eu acho que é uma das coisas que hoje talvez seja até negligente, né, é o incomodar o jovem, né? Porque se ele, né,
não se pode, né, se acomodar com o que incomoda, né? É preciso você ir além. Então, necessariamente, quando a gente tem esse processo, eu acredito que isso mexe muito mais na potência. E aí essa potência transformadora vem junto com toda essa velocidade do tempo do jovem de hoje, né? Que as mudanças são cíclicas e muito rápidas, né? E ele tende a muitas vezes a avançar, mas também muitas vezes a se aquietar de uma forma em que não se espera nada, né? Então, eu acredito que esse é o primeiro ponto, né? Eu acho interessante que essa potência jovem ela é despertada ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, não só na questão educacional, mas também de ordem de todos os ambientes que o jovem é capaz de estar, né? Então, a gente tem sempre essa necessidade de buscar incomodar o jovem para que ele realmente possa efetivar as mudanças para ele, na verdade, né? E aí entra um ponto que eu enxergo da seguinte forma, né? Quando a gente fala que o jovem, eu não entendo muito o jovem como o jovem é o futuro da nação, né? Até porque a gente precisa olhar muito bem o que estamos fazendo com o jovem do presente, né? Porque se o jovem em si, ele não for presente no seu próprio presente, ele não constrói futuro nenhum, né? Até porque ele não vai saber como fazer isso ao longo do tempo. Pelo menos eu tenho uma visão de que você precisa formar esse contexto de cidadania, né, do jovem agora, né, porque se ele não aprende a ser cidadão, ele não aprende que ele é um agente de mudança, né, e aí o potencial dele todo, né, se perde ao longo do caminho, né, e aí as conformidades vão chegando e as mudanças não acontecem. Eu enxergo primeiramente dessa forma, né. Perfeito. Eu vou até destacar a sua fala, que só há esse potencial transformador quando há, antes disso, a consciência desse potencial transformador, né? Então, por exemplo, você também disse assim, não se pode acomodar com aquilo que incomoda. Então, é necessário saber o que incomoda para que não esteja acomodado. E se nós formos pensar na política, há uma série de ações a nível federal, a nível estadual, que geram um certo, ou que deveriam gerar um certo incômodo maciço na juventude, né? E se não gera, o que significa isso? Significa que não há justamente essa consciência, porque se há essa consciência, não há essa comodidade. Acho que é mais ou menos essa ideia, né? Eu vou também dar destaque para o comentário da professora Thelma De Luca, que está participando conosco mais uma vez. A Thelma, ela coloca 2 pontos importantes, que é o exemplo e oportunidade. Ela fala a necessidade de o jovem se cercar de exemplos positivos e possibilidades. Quando não é ampliado seu repertório, corre o risco de acomodação e aceitação de uma realidade sem expectativas. Exatamente isso, de forma sintética, o que a Ju estava falando aqui. Então, é isso, né? A professora Thelma muito bem colocou. Alinhar exemplo e também oportunidades, porque senão cai no comodismo, senão cai na aceitação, na mera aceitação. E é muito pouco a mera aceitação para o potencial, que é o que nós estamos abordando nesse início de conversa, da juventude. Um potencial que não pode ser idealizado, não pode ser romantizado. Mas se há essa dificuldade na compreensão, na consciência desse poder, na consciência desse potencial, muito provavelmente isso é proposital, né? A quem agrada esse desconhecimento do poder da juventude? É aí que está a reflexão que nós devemos fazer, né? E isso se traduz de forma prática em várias formas, né? Se nós formos pensar, e já encaminhando para entrar nos desafios que a população jovem enfrenta, são muitos, né? Claro que varia, com certeza, muito da condição e das oportunidades que esse jovem teve ao longo da vida, mas, de forma geral, o jovem tem, muitas vezes, uma falta de apoio do Estado e da sociedade, né? Que, às vezes, verbaliza a crença na juventude, verbaliza o apoio na juventude, mas, concretamente, acaba incentivando uma desvalorização
né, do jovem em vários sentidos, né? Por exemplo, a questão do desemprego e da falta de capacitação. Isso é uma problemática que a gente sabe atinge especialmente os jovens. A média de desemprego nacional está na casa dos 13%, 14%. No público jovem, entre 18 e 24 anos, segundo dados do IBGE, nesse segundo trimestre de 2020, a taxa de desemprego foi de 29,7% para esse grupo jovem. E aí, o que isso significa? Né? Fora o crescimento da informalidade, que com a pandemia é algo que a gente não pode aí fechar os olhos para isso, é algo que tende a se intensificar. Então, pensando nesse cenário, o que gera essa problemática? A falta de capacitação também. Então, é muito difícil, é muito complicado para o jovem, para nós jovens, ingressar, recém-ingressos no mercado de trabalho, sem tempo ainda de ter experiência profissional, que muitas vezes no mercado de trabalho concorrido, acirrado, é critério, mas esse jovem recém-ingresso, sem experiência, o diferencial dele seria a capacitação. E a capacitação, por si só, já elitiza esse candidato a pleitear uma vaga, né? Então, assim, seria interessante que houvesse aí oportunidades de capacitação que democratizassem, pelo menos, o acesso a esse jovem para pleitear o mercado de trabalho, para minimizar os desafios que isso resultaria. Então, isso também gera uma falta de espaço de fala, também é aquilo que eu disse, né? Às vezes, apoiar na fala, né? Os jovens, não sei o quê, é fácil, mas apoiar concretamente, e aí eu digo tanto da sociedade, mas principalmente também do poder público, falta isso, né? Apoios concretos, eficazes em relação a isso. E também uma autonomia, né? Uma soberania na decisão do jovem. A gente não pode ser infantil e imaturo para pensar que não há ou que não deveria existir essa autonomia, essa soberania de decisão por parte desse jovem, desse adulto, né, jovem adulto, enfim. Mas é isso, assim, falando um pouco de desafios, né, coloquei alguns exemplos cotidianos do dia a dia, mas, assim, é algo que fica muito nítido, né, e é cíclico. Parece que quanto mais uma coisa vai levando a outra. Isso gera um cenário bastante complexo que sempre tende a prejudicar esse segmento jovem. O que você pensa sobre isso, Ju? Olha, eu até vou além com todas as colocações nessa complementação. Se você pensar que daqui 20, 25 anos, muitas profissões, né, não existirão mais, serão substituídas por outras, né? A pós-modernidade vai trazer esse ambiente novo para o jovem, e muitos ainda não estão se colocando no mercado de trabalho, nem nas profissões existentes. Agora, você imagina essa capacitação, né, esse novo, principalmente relacionado à questão do desenvolvimento tecnológico, né, a robótica, a mecatrônica, o próprio meio digital, ele vai exigir profissionais capacitados cada vez mais, né? Então, nós temos aí uma barreira a ser transposta acho que talvez por ações públicas ou em parcerias, para que possa realmente facultar o jovem para ocupar esse espaço, porque onde ele vai parar nesse contexto todo? É um desafio muito grande. Em primeiro lugar, né, você precisa dar voz ao jovem. Esse é o primeiro contexto, né? O que ele quer construir, o que ele quer participar, onde ele quer estar. Eu acho que isso é um ponto importante, mas é um desafio, porque pensando na questão do lugar de fala, né, nos últimos tempos tem se construído muito essa poda, né? Tem se colocado muito o jovem naquela coisa assim, não leva nada a sério, né, está acomodado, é uma geração herdeira de uma certa estabilidade, que agora está em instabilidade, enfim. E isso trouxe alguns questionamentos com relação assim, né? Nós vamos levar essa geração a sério ou não, né? Essa geração que tem uma capacidade enorme de adquirir informação, né? Mas pouco, às vezes muito pouco, vai refletir sobre o conhecimento que não está sendo estimulada a reflexão com os conhecimentos que tem recebido para poder mesmo agir nesse sentido e buscar, né, essas colocações. Eu acredito, e isso vem, logicamente, do poder público,
deve vir do poder público em facilitar, ser um facilitador para vencer esses desafios. Você colocar, seja o jovem que passa pela faculdade, pelo ensino tecnológico, né, pelo ensino médio, e ele chegar ao mercado de trabalho pronto para assumir o seu lugar, né, não correndo risco nem de cair na informalidade, muito menos no subemprego de alguma forma, e aquilo, né, todo aquele agente transformador, aquele potencial que a gente tem comentado, cai por terra, né, porque aí você não, se ele não ocupa os lugares, né, se ele fica ali invisível, né, não, e é um desafio enorme, porque ele começa no setor educacional e parte para a questão do emprego, que é outro, né, outro direito, né, constitucional que temos, e aí isso precisa ser ligado, uma coisa precisa ser ligada à outra. E a gente não tem esse compasso, né, não temos ainda esse compasso dentro do poder público para poder facilitar isso, né. A gente, de repente, você cria, né, entre aspas, pelo mercado de trabalho e joga ali e né, se vira, né? Então isso é cruel, né, nesse sentido, porque é lógico que as questões sociais vão imperar, né? Então você vai ter o desenvolvimento de alguns e, né, o declínio de outros, e aí você nunca constrói uma certa equidade necessária para você ter outras mudanças dentro da sociedade também, né, nesse sentido. Perfeito, Ju, é isso mesmo. Eu anotei de novo alguns trechos que você colocou aqui, e você falando, eu fico relembrando também novamente da live que eu fiz a semana passada, né? Porque lá, em algum momento, não me lembro o contexto, surgiu essa questão de um conflito geracional. Porque existe isso, né? E é histórico, na verdade. Parece que toda geração que passa há um conflito entre essas gerações. E essa desvalorização moral, né, vamos dizer assim, ideológica do jovem e da juventude faz parte desse conflito geracional, né? Então a descrença, o sentimento de que está tudo perdido, o mundo está de perna para o ar, como se diz por aí, enfim, essa série de expressões, de colocações que me parecem, né, soam até inofensivas, mas geram na opinião pública, uma mentalidade de descrença, de desvalorização. Por que o cara vai dar oportunidade para o jovem se a juventude está perdida, se não sei o quê? Então, percebe os impactos, né? Enfim, práticos dessa mentalidade, desse conflito geracional, e é também isso leva o quê? Tende a levar a um segmento de um sentido de um grupo menos politizado. Então, olha a importância de que esse grupo, a juventude, seja politizado. Então, quando você começa com esse tipo de descrença, e da mesma forma que a política, apesar de todos os problemas, também enfrenta esse tipo de descrença, mas apesar disso é importante e devemos sempre reafirmar a importância disso, você começa a gerar uma sociedade que vai ser cada vez menos politizada. E quais são os reflexos disso? É uma sociedade que, como você disse, não é estimulada a reflexão, que tem aí todas as oportunidades para tal, por meios digitais, tecnológicos, talvez nunca houve tanta informação disponível, mas há aí essa falta desse incentivo de reflexão. Isso vai gerando uma sociedade menos politizada e também, em consequência a isso, a falta de o jovem ocupar esses espaços, que eu vou pegar o exemplo da política, um ponto importante que a gente tem que se atentar. O porquê que eu saí candidato e tenho dito isso repetidamente? Porque é importante a política, apesar de todos os problemas, apesar de todos os desafios, que nós aí somos, desde pequeno, ensinados de que tem problemas, né, de que há desafios, e também, empiricamente, a gente experimenta, em alguns momentos, esses problemas e esses desafios, né, mas é importante, é aquilo que eu digo, no final, o que resolve os nossos problemas, por meio do diálogo e da razão, é a política. Então, se os capacitados não ocupam esses espaços de poder, sobra lugar para aqueles que não são. Então, a necessidade de, tendo a consciência do potencial, sendo estimulado a essa reflexão, ocupar esses espaços.
mas de que forma há esse incentivo a essa reflexão e a esse potencial e a essa valorização? Justamente por meio de políticas públicas, por meio de projetos, por meio de ações governamentais, e aí em âmbito federal, estadual, municipal, que atendam às demandas da juventude, primeiro conhecendo as dificuldades, conhecendo as potencialidades e planejem, trabalhem ações de valorização para esse grupo, né? Que resolvam os problemas e que explorem as potencialidades. A ideia é essa. Antes de a gente avançar para esse ponto, se você quiser fazer algum comentário agora, senão eu vou ler alguns comentários que estão chegando aqui. Temos a participação da Jaque Teodoro, que comenta democratizar as oportunidades. Temos a participação da minha prima Juliana Strauss participando aqui, da minha mãe também, Beatriz. O professor historiador Vinícius Carlos da Silva comenta: juventude é mudança, os jovens sempre estiveram à frente de processos históricos importantes. Está aí o comentário, então, do Vinícius, logo mais leio mais comentários. Mas é isso, né? A importância de valorizar isso, de gerar oportunidades, e aí nas diversas áreas. Educação, emprego e cultura, por exemplo. Sim, exatamente. Colocando a questão da política, né, o afastamento, você vê ao longo do tempo, isso não é hoje, eu acho que ao longo do tempo, não sei, talvez eu não tenha uma capacidade 100% de analisar esse processo em termos históricos, não sei se pela, sei lá, né, uma ilusória estabilidade democrática, até mesmo num certo ponto econômico, em algum momento, parece que houve um assentamento do jovem com relação, não só do jovem, mas de toda uma geração, num determinado momento, com relação às mudanças dentro do país, né, efetivadas pela democracia e tudo mais. O que acontece é que hoje a própria política ela afastou o jovem, né, porque como você tem nós vemos já os 8, 9, 10 anos, sei lá, uma falta de seriedade tão grande, né, com relação ao processo político como um todo, né, então isso vai causando uma decepção, né, e como há tantos outros atrativos, né, para o jovem, né, nos dias de hoje, vai causando esse afastamento. Então, para você precisa estimular esse novo engajamento para que haja nova direção, porque senão não adianta a gente ficar descontente, né, com uma questão se nós não podemos fazer nada, né, para mudar isso, né, se nós não somos agentes. E o jovem vai ter, o Vinícius, né, falou aí, né, todos os processos são impulsionados pelo jovem, né, porque ele vem recebendo, ele vai sempre receber estímulos, eu acredito que a grande maioria dentro do processo educacional isso existe e muito, né? Estímulos para refletir, né? Para não silenciar, para tomar suas posições. Eu acho que é isso que é importante também de considerar para que haja o quê? Mais jovens dentro da política, né? A exemplo de você e outros, né, que eu tenho visto aí se apresentando, mais jovens dentro dos coletivos, né, dentro das resoluções de diretórios, né, de ciclos de cultura, para que isso avance, né, e se torne um movimento maior que possa garantir aí uma seriedade na construção política, democrática e também funcionar como mudança. Perfeito. Eu acho que vale ressaltar mais uma vez o que você colocou, que é o papel da escola nesse sentido de estar gerando esses estímulos à reflexão, né? Então, acho que isso foi algo que faltou na minha fala, né, alguns segundos atrás, mas é exatamente isso, né? O papel e portanto, a necessidade sempre de valorizarmos o papel do professor, e não só, mas de todos aqueles envolvidos na área da educação, no sentido de desenvolver o senso crítico, né, que é tão importante e que é algo que a educação faz, é algo que a cultura faz também. Então, sempre pensar em formas de desenvolver o senso crítico, porque aí gera aquilo que você havia comentado, essa percepção do que incomoda. Havendo a percepção daquilo que incomoda, não há uma acomodação dessa situação, né? Alguns outros... Pode falar, Ju. Não,
eu creio que isso tem que ser um processo de liberdade, de libertação. Essa reflexão, ela tem que, quando a gente fala de provocação, de incômodo, né, de gerar o incômodo, é levar a identificação, porque não adianta, se você pôr a mão e só conduzir até ali, não vai adiantar, tem que ser uma construção. Né? Você precisa, a gente precisa, né, a gente fala nós, né, a gente precisa estimular, né, e esse estímulo tem que vir de maneira a criar um pensamento libertador, né, do jovem, para que ele tenha a ação necessária aí para as suas construções. É isso que eu acho importante. Perfeito. E é algo que eu sempre lembro desse pensamento do Rubem Alves, que ele fala da oposição entre uma escola cisterna e uma escola fonte. Isso que você comentou, uma escola fonte, que jorra conhecimento, não que armazena apenas conhecimento, né? Então é esse intuito de fazer brotar a partir de pequenas ferramentas, né, pequenos instrumentos, essa capacidade aí de diálogo e de percepção dos problemas. Gravei um vídeo hoje mais cedo, estava até meio rouco de tanto que eu estou falando esses últimos dias aí, ó. Vou ler mais algum comentário aqui, ó. A Jaque Teodoro participa. Essa questão de ocupar é de extrema importância, porque se ele não se sente pertencente àquele espaço, cai para a informalidade e até acaba saindo da cidade na busca de outras oportunidades em outros espaços e os mesmos que poderiam ter aqui, por exemplo. Tá aí o comentário, então, da Jaque. Tem também o comentário da professora Thelma. A formação integral do jovem é um grande desafio. Desenvolvimento de competências socioemocionais, aí é um ponto extremamente importante, é extremamente importante, já que, independente do ramo em que se inserir, as relações humanas devem estar em pauta, gerando a tão sonhada qualidade de vida, que é e deveria ser sempre o objetivo final de tudo, né? Nós estamos aqui justamente com esse intuito de gerar uma qualidade de vida que perpasse aí pela educação de qualidade, pela saúde de qualidade, pelo lazer, pela cultura, pelo esporte, claro, mas e acredito que esse deve ser o compromisso e a responsabilidade dos gestores municipais também, que administram não uma empresa, né, embora haja semelhanças, mas administram uma cidade, administram uma comunidade. Então, o principal objetivo é, sim, o bem-estar coletivo, né, dessa comunidade, como a professora Thelma muito bem colocou. E a participação também da professora Márcia Carlos, que comenta, né, da boa noite para nós aqui, e ela já participou comigo há umas 3 semanas atrás, falando justamente sobre o fator da educação como um potencial libertador, educação como um fator de libertação. E temos a participação do Jefferson Souza aqui, falando que a Ju é o máximo. Participação do Jefferson aqui também. Ju, a gente comentou sobre esse ponto, né, de propostas na área de valorização, no sentido de gerar oportunidades na área da educação, na área do emprego e na área da cultura, por exemplo, para esse segmento jovem. Aí abre-se um espaço para que eu possa também colocar as minhas propostas como candidato a vereador nessas eleições de 2020 para a nossa comunidade ferreirense. Então, acho que foi falado em mais de um momento aqui sobre a importância da autonomia, do diálogo, do se fazer ouvir, do dar voz, né? Então, expressões aí que remetem sempre à ideia de dar participação, né? Dar prestígio, dar autonomia, dar espaço de fala para que essa juventude possa atuar e ser protagonistas das decisões que competem a si, né? E porta-voz das dificuldades, porta-voz das demandas também, por que não, né? Então, o primeiro das ideias é a criação, né, de um Conselho Municipal de Juventude. Criação, manutenção desse Conselho Municipal de Juventude que reúne a comunidade jovem justamente para isso, para discutir as realidades, discutir os problemas, pensar em soluções de forma propositiva para esses problemas. Também é algo que pode ser definido por esse
Conselho Municipal é um plano municipal de políticas públicas para a juventude. Então, um documento que analise a realidade da população jovem na nossa cidade, que identifique, né, que consiga mapear pontos, desafios, problemáticas, mas também consiga mapear potencialidades para que possa ser aí investido por meio de projetos, políticas públicas, propostas nesse segmento, né, para valorizar aquilo que há de bom e também para corrigir a eventuais desafios, eventuais problemas, né. Então, acho que... e os conselhos municipais têm um apreço muito grande, né, porque é justamente isso, é uma forma... Nós, e eu digo isso como nação brasileira, ainda estamos pouco familiarizados com a ideia dos conselhos municipais, com a participação mais ativa e efetiva da comunidade nas discussões políticas. Mas é algo que está mudando, isso é excelente. E já que a gente falou que as mudanças começam, ou tem grande protagonismo do público jovem, olha aí a importância de ter um Conselho Municipal de Juventude, né, para que esse grupo justamente possa ser protagonista dessas transformações. E também avançando, né, a necessidade e a realização de programas e parcerias intersetoriais que permeiem aí a área da educação, da cultura, da saúde, do jovem, do lazer, enfim, de forma integrada, coordenada, porque há uma relação muito íntima, principalmente de educação e cultura, mas é possível estabelecer também relações entre educação e saúde, quando a gente fala da questão jovem, questões de saúde sexual, etc. e tal. Enfim, é importante que haja um planejamento e ações coordenadas entre esses segmentos, né, intersetoriais, que pensem na melhoria da comunidade jovem, né, da população jovem. Renda estudante, esse é um ponto que eu gosto bastante, pensando em propostas para a área da juventude, que é o projeto de se incentivar aqueles estudantes que estão aí no ensino superior, seja por meio de faculdades públicas ou particulares, mas a necessidade de dar suporte, dar assistência, ainda que mínima, ainda que alimentação ou transporte, mas que seja importante para justamente estar aí assegurando que esse jovem vá conseguir concluir a sua faculdade, vai conseguir concluir o seu ensino superior, vai conseguir conquistar capacitação para ingressar no mercado de trabalho, ainda que sem experiência. Então, olha, veja como uma coisa vai ligando a outra. Então, é um projeto justamente para isso, né, que evite ou que minimize a questão da evasão escolar, né, que é uma dificuldade, uma problemática muito grande aí para a gente. Então, renda estudante, um projeto importante no sentido de evitar e minimizar a evasão escolar de estudantes, jovens estudantes do ensino superior, de faculdades públicas e particulares. Oficinas e qualificações profissionais. E aí, pensar oficinas e ações de qualificação de forma descentralizada. Essa palavra deve permear todos aqueles que estão comprometidos com uma gestão que seja e que valorize o bem comum, né? O bem da maioria, o bem da comunidade. Então, pensar isso de forma descentralizada, ou seja, gerar oportunidades de qualificação, oficinas, etc. e tal, e organizar isso de forma a levar essa oportunidade ao jovem que mais precisa, de fato. Porque é isso, e nas várias áreas que nós abordamos, como eu comentei sobre, não basta apenas ter, né? Nós temos que realizar todo um trabalho de conscientização sobre ter também, né? Sim. Então, não basta ter as oficinas, se essas oficinas não chegam necessariamente ao público que mais precisa. É necessário ir. Falando de gestão, e lá eu apresentei as minhas propostas para gestão, eu falava, às vezes o vereador fala, beleza, o meu papel é atender a população, atender a comunidade, daí fica lá de braço cruzado esperando a população chegar até o vereador. Mas é difícil, às vezes a população não sabe nem quantos vereadores tem, segmentos da sociedade, 11, enfim, quem são. Essa dificuldade, e é natural, é normal que haja. Então, o que é responsabilidade dos poderes
públicos, na minha opinião, é também criar não só mecanismos de existência, né, como essas oportunidades, mas criar mecanismos de acesso a isso, né? Então, pensar formas de dar acesso de forma descentralizada a essas questões. Ju, por favor, suas considerações sobre essas propostas aí, sobre essa necessidade de valorização por meio da educação, da cultura e também renda e emprego para o público jovem. Olha, são as propostas e esse caminhar, né, essa questão de criar esses coletivos, né, criar conselho. Você, primeiro, é a voz, né, aquilo que eu falei, dar voz ao jovem, para que ele seja ouvido, né, as aspirações, as suas dificuldades, saber entender quais são os pontos, né, em que ele realmente se sente ou silenciado ou barrado em algum contexto do seu caminho dentro da sociedade, para que ele possa alavancar, né, o seu futuro e até mesmo o futuro da comunidade, né? O jovem ele precisa, acho que a Jaque falou aí, né? Às vezes a gente vai embora e o jovem não volta para contribuir com a sua comunidade, né? Lógico que só que precisa haver, né, essa troca, né? Precisa haver lugar para o jovem, né, para aquele que vai em busca de um conhecimento, de uma formação e que pode contribuir com a sua com aquilo que ele aprendeu, né, e dar seguimento a isso e oferecer à sociedade, né, a sua contribuição e abrir as portas para outras pessoas também, porque isso é assim que nós queremos o ciclo. Eu acho importantíssimo que haja realmente políticas voltadas unicamente para essa população, que, querendo ou não, né, se estratificou muito ao longo do tempo. Muitos têm a entrega todos nós, né, a entrega da alienação aí pelas questões virtuais e tal, a gente, né, se coloca à parte de todas as decisões, né, e é preciso movimentar isso cada vez mais dentro da comunidade para garantirmos aí novos dias melhores para todos, né? Eu acho que nesse contexto, para mim é importantíssimo que realmente se direcione ações para esse público, para que haja, na verdade, a instituição dessa parceria, né? A educação e a comunidade, a sociedade, né? Porque a gente vai sempre direcionar o jovem para o coletivo, né? Para a sociedade e para que ele seja agente de mudança, né? Exatamente, olha só, como a gente voltou naquele ponto inicial, né? Exatamente isso. Ju, vou ler alguns comentários aqui para que a gente possa caminhar para uma finalização, né? Passando de 40 minutos. A Bianca Terassi comenta: essa professora é incrível, que orgulho dessa mulher. Ela comenta isso e comenta também: minha inspiração da faculdade. Olha que palavrinha legal, essa inspiração. Então é isso mesmo, né? E inspiração é essa questão cíclica, é uma questão cíclica positiva. Então, uma inspiração, uma pessoa foi inspirada, vai gerando outras inspirações. Tenho certeza que logo a Bianca também estará inspirando outras pessoas que se sentirão inspiradas por ela e que inspirarão outras pessoas, como você também inspirou ela e outros aí que você também teve contato dando aula. Não tive aula com você, né? Mas é uma professora muito querida aí com todos que já tiveram aula com você. Esses são os comentários. Ju, como eu disse, passamos de 40 minutos de conversa. Gostaria que você pudesse aí fazer as suas considerações finais nesta noite, 4 de novembro de 2020, quarta-feira. Eu agradeço o convite, né, recebido, adorei a conversa. Eu acho que é sempre bom a gente falar sobre as coisas, né, falar sobre as áreas que nos interessam, né, que podem levar conhecimento também e esclarecimento às pessoas, né. Desejo a você nessa caminhada aí que você, dentro daquilo que você idealiza para a nossa cidade, né, que você tenha realmente êxito, né, e também espero realmente que o jovem possa participar mais da vida pública em todos os aspectos, né, e dessa forma construir a sociedade que ele espera, porque ele tem os seus anseios, como você, por exemplo, né, e todos nós necessariamente não devemos esperar sozinhos, né, nós somos, né, devemos nos dar as mãos aí, né, e ter esperança que realmente isso possa acontecer, né.
Perfeito, Ju. A participação da Aline agora aqui no finalzinho também, né? Muito obrigado pelas suas considerações, muito obrigado pela qualidade desse bate-papo, né? De extrema qualidade. Obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção, né? Por ter aceito, como eu disse, esse convite. A professora Thelma está comentando aqui, bate-papo muito legal. Parabéns, Felipe e Ju, que inclusive contribuiu demais no processo de formação educacional dos meus filhos. Ah lá, ó, não falei? Demais. A professora Thelminha também, muito obrigado a todos que participaram, e agora me direcionando aí a vocês que estão acompanhando, ou que tem pessoas que podem estar comentando, compartilhando. Faltam, como eu disse, exatos 11 dias para as eleições municipais. Gostando ou não gostando, se interessando ou não por política, nós já afirmamos e reafirmamos aqui que é importante. E, querendo ou não, dia 15 de novembro, 11 pessoas serão eleitas para a Câmara Municipal. Então, muito melhor que sejam pessoas capacitadas tecnicamente, com vivência, experiência, e que tenham aí a boa vontade, o preparo para estar mudando, né, a ciência, a consciência dos nossos problemas e dos nossos desafios, para estar mudando estruturalmente a nossa cidade. Então, se você que está acompanhando, conhece alguém que não definiu o voto, ou se você mesmo ainda não definiu o seu voto, procure saber mais sobre as minhas propostas, sobre os meus projetos. Entre nas redes sociais, lá eu faço um trabalho na maior transparência possível de diálogo, criando canais de acesso, que é isso que eu acredito e penso, criando canais de acesso da comunidade para justamente estar expondo os meus pensamentos, expondo aí as minhas propostas para a cidade. Se você se identificar com essas propostas, quem sabe no dia 15 você e seus familiares possam estar votando em mim no número 12222. Felipe Lamelas, 12222. Muito obrigado pela sua atenção e até semana que vem, que tem outra live, mantendo esse compromisso de dialogar e de apresentar propostas. Muito obrigado, Ju, muito obrigado a todos que acompanharam. Excelente finalzinho de semana e o final de semana aí também. Tchau, tchau. Até mais.